Eu vou te falar uma coisa que pode te poupar anos no digital e talvez bastante dinheiro também. O maior erro que eu cometi no digital não foi técnico. E isso é importante você entender desde o começo. Não foi ferramenta, não foi tráfego, não foi algoritmo. Foi estrutural. E eu só fui perceber isso depois de errar por muito tempo e pagar por esses erros. Porque na prática, o que aconteceu comigo foi o seguinte: durante muito tempo eu quis usar o digital no meu negócio, sem me preocupar em entender o digital de verdade. Eu via aquilo meio como um acessório, algo que eu precisava usar, mas não necessariamente dominar. E aí entra um ponto que talvez você já tenha passado também. Como eu não gostava de me expor, rede social para mim sempre foi algo meio distante. O digital foi evoluindo e eu não fui junto. E quando eu tentava usar, eu estava sempre um passo atrás. E aí aconteceu uma coisa perigosa. Você começa a depender da opinião dos outros, sem ter base para questionar. Você até questiona o resultado, mas você não consegue questionar o raciocínio. E aqui começa o custo invisível. Porque quando você não entende o jogo, qualquer estratégia parece boa. E eu fui por esse caminho. Confiei, testei, acreditei e perdi muito dinheiro com isso. Mais de uma vez. Só que o ponto não é esse. O ponto é que, mesmo depois disso, quando eu decidir entrar de verdade no digital, eu ainda entrei errado. E aqui é onde a maioria das pessoas se perde, sem perceber. Porque o erro não estava mais na execução, estava na forma de pensar. E eu entrei no digital com a mentalidade do mundo físico. E isso não funciona. No físico, se você faz uma coisa mais ou menos, com esforço, com insistência, você ainda até consegue empurrar. Você acaba dando um jeito. Agora, presta atenção nisso, porque isso muda tudo. No digital, não. Se você erra, você não empurra, você acelera o erro. Você só se enterra mais rápido. Você só enterra mais rápido. E aqui é onde muita gente quebra, sem entender o porquê. Porque o digital não perdoa estrutura fraca. Ele amplifica essa estrutura fraca. E foi aí que veio outro erro que me ensinaram lá atrás. E que na época até parecia fazer sentido. Me falaram assim: você precisa crescer nas redes. Aí eu falei: faz sentido. Se mais gente me vê, mais fácil de eu gerar resultado. Só que a estratégia era sempre a mesma. Grava vídeo curto, posta todo dia, ganha seguidor. E de fato, isso até que gera algum resultado. Mas tinha uma coisa que não fechava para mim. E eu ficava com aquilo na cabeça. Eu ficava pensando: mas e depois? A pessoa me segue, consome lá 30 segundos do que eu falo, e aí? Onde que está o que eu realmente tenho para entregar? E foi aí que me caiu a ficha. E isso aqui pode parecer simples, mas muda completamente o jogo. O que eu estava fazendo? Era, no fundo, eu estava convidando as pessoas para uma festa que no final não existia. Eu estava distribuindo um monte de convite, chamando gente, gerando atenção, criando expectativa. Mas quando a pessoa chegava, não tinha festa, porque a festa é o conteúdo estruturado, é o pensamento organizado, é a profundidade, é onde você realmente entrega alguma coisa. E sem isso, crescer não resolve, só expõe. E aqui está um ponto que pouca gente fala. O problema não é crescer sem ter o que sustentar. Porque aí você vira alguém até interessante por alguns segundos, mas descartável logo depois. Eu resolvi inverter. Em vez de sair distribuindo um monte de convite, eu comecei primeiro a montar a festa, a pensar no conteúdo, a estruturar a ideia, a organizar o raciocínio. Eu comecei a entender o jogo, porque tem um ponto aqui que muda tudo. O digital não é um mundo novo. Ele é a mesma lógica de raciocínio, mas numa velocidade absurda. E isso tem consequência. Se você não tem base, você erra muito mais rápido. Mas se você tem,
você também escala muito mais rápido também. E foi só quando eu entendi isso que as coisas começaram a fazer sentido. Então, se você está no digital ou está pensando em entrar, guarda isso. Não começa pelo alcance, começa pela estrutura, não começa pelo convite, começa pela festa. Porque se você fizer o contrário, o digital não vai te travar, ele vai te acelerar, só que na direção errada. Agora, se isso faz sentido para você, tem um próximo passo natural aqui, mas isso eu vou te explicar no próximo conteúdo.